E seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai continuar o Provérbios 10 e eu aumentei a tela, porque eu percebi que no celular a tela fica muito pequena. Então vamos tentar aí ler com a tela maior. Acho que faz mais sentido para todo mundo, tá? Então agora, principalmente a partir do 8, não, o 9 ainda tem. Aí o 10 ele começa com a epígrafe do texto como provérbios de Salomão. Esses provérbios são vários provérbios assim. Ele vai colocando, aparentemente não tem ordem específica, são provérbios assim meio que, não diria aleatórios, mas aparentemente não tem ordem específica. E aí a gente só vai ver mais provérbios lá no 25. Então os provérbios de Salomão, eles vão aqui em tese do capítulo 1 ao 24. A gente está no capítulo 10. Depois são outros provérbios de outras pessoas, tá? Ah, ok. Então vamos lá pro 10. Provérbios de Salomão. Então já começa, né, de novo, dando uma cutucada no filho rebelde. E aí, Provérbio de Salomão falou: o filho sábio dá alegria ao pai, e o filho tolo dá tristeza à mãe. Enquanto o filho alegra o pai, o filho sábio, né, alegra o pai, o tolo dá tristeza à mãe. Justamente a gente poderia até pensar, né, que o pai dificilmente se entristece, às vezes, mas apesar de se entristecer, mas geralmente quem sente mais orgulho, sei lá, dos filhos são o pai, e mais tristeza por eles estarem em algum caminho errado a mãe. Parece até que o pai fica um pouco meio apático quando o filho ele é tolo, né? Ele não dá ouvidos. Mas também de alguma forma se aplica ambos os ditados aos pais, né? Então o filho sábio com certeza ele vai dar alegria aos ambos os pais e o filho tolo também vai dar tristeza a ambos os pais. Apesar de eu, na minha opinião, achar que para o sentimento de um é mais intenso do que o outro, dependendo do filho ser sábio ou tolo, tá? Igual eu falei anteriormente. Bom, os tesouros de origem honesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Ou seja, ele está desprezando as riquezas materiais que são construídas de maneira desonesta, porque elas não têm serventia nenhuma, enquanto a retidão livra da morte. Ou seja, os tesouros de origem desonestas, eles podem levar a pessoa à morte. Enquanto se você for uma pessoa reta, você vai ser livrado de morrer, ou seja, está andando ao lado da vida. O Senhor não deixa o justo passar fome. Então Deus não deixa a pessoa que é justa passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios, fazendo referência também aqui, ele sempre coloca uma dicotomia, né, entre o sábio e o ímpio, entre o sábio e o ímpio, entre o justo, ou desculpa, entre o justo e o ímpio, e entre o sábio e o tolo. Ele sempre, geralmente na maioria dos provérbios, vai definir e comparar com aquilo que ele não é, né? Então, quando ele fala que ó, o justo não passa fome, ele define quem é o ímpio. E o ímpio é aquele a quem Deus frustra suas tentativas. Então, se Deus está frustrando muito suas tentativas, abre o olho. Talvez seu caminho não seja tão justo como você pensa. As mãos preguiçosas empobrecem os homens, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Esse aqui, de fato, é um provérbio e ele está falando sobre o homem ser rico ou ser pobre. E aqui eu não estou falando nem em relação à quantidade de dinheiro, mas aquele que tem as suas, vou dizer assim, as suas necessidades supridas e aquele que não tem suas necessidades supridas. Então, o que ele garante é que a mão de quem é preguiçoso vai fazer com que essa pessoa não tenha a sua necessidade suprida, enquanto a mão de quem é diligente, essa vai acumular riqueza e vai ter aquilo que é seu suprido. Veja que isso faz referência com o versículo anterior, porque pode ser que muitas pessoas, não o versículo anterior, desculpa, mas os dois versículos anteriores.
Porque também é possível você ser rico roubando e ter um tesouro de origem desonesta, mas no final ele não vai servir para nada. Então Deus está definindo alguns parâmetros e falando aqui primeiro sobre qual a fonte, né, da sua riqueza e colocando essa dicotomia na fonte. Depois falando sobre a provisão do Senhor sobre ambas as pessoas. Depois falando da atitude humana em relação àquilo. Então, o que a gente pode entender disso daqui é que a pessoa que ela é de Deus, ela não vai ter tesouros de origem desonestas e ela também, Deus não vai deixar ela passar fome, ou seja, nas suas necessidades o Senhor vai supri-la e também essas mãos dirigentes lhe trarão aquilo que ela precisa para comer. Então é um fundamento em que fala assim, dinheiro cai do céu, não vai trabalhar não. De fato, isso aqui é o que está falando aqui. Mas apesar do dinheiro não cair do céu, a Bíblia nos garante que o Senhor sustenta o justo na sua necessidade, justamente porque algumas vezes pode ser que ele venha passar necessidade justamente por recusar ter os seus tesouros de origem desonestas, tá? Então a gente pode relacionar esses três versículos aqui. Claro, vamos relacionar todos os outros. Lembra que eu falei que aparentemente não tinha uma relação, mas a gente consegue começar a enxergar a relação e o encadeamento lógico entre os versículos, tá? Então, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Ou seja, todo mundo trabalhando para ter uma colheita positiva, tá? Então, os frutos já estão rendendo, é só você ir lá e colher. Então, todo o processo já foi feito, só falta finalizar. Então, o que ele está falando é a respeito de pessoas que dormem com preguiça por conta de não conseguirem finalizar algo que é começado. Esse algo é o que? É trabalhar diligentemente em algum propósito. Então, quando você começa algo aí e não termina, a gente vê que você. Eu já até conversei com muitas pessoas, inclusive um amigo meu de muitos anos, ele, ele fala: tudo que eu começo eu paro. E ele se sentiu envergonhado por conta disso. Eu creio muito que dentro daquilo que ele fez, algumas coisas pode ele não ter terminado por alguma situação, mas ele percebe que ele poderia ter dado continuidade às coisas que ele está fazendo e aquilo traria muito bem, faria muito bem até para a autoestima dele, para ele não sentir vergonha dele mesmo. E aí a gente vê o resultado de todas essas coisas, né? Então as bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga violência. Ou seja, os juros, quando você fala de a bênção coroa, alguém que vai lá coroar. Então geralmente Deus, ele reconhece quem é justo. Porém a boca dos ímpios, ela abriga violência. Porque geralmente o ímpio, ele quer se justificar, ele quer se autoafirmar, ele quer fazer relações dele mesmo e ele quer se aparecer. Beleza? A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios a apodrecerá. Porque a memória dos justos, ela tem uma perpetuação, vamos colocar assim, eterna, né? Então as pessoas reconhecem muito bem as pessoas que são justas. Só que o nome de quem é ímpio não necessariamente não é que ele não vai ser eternizado, mas ele será eternizado de uma maneira ruim, ou seja, é podridão sempre, tá? Ah, os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Porque quando o sábio de coração ele aceita o mandamento, ele tem que reconhecer e de alguma maneira ficar calado ali, ficar quieto e aceitar, às vezes uma correção, às vezes qualquer coisa. Só que o ímpio, a boca do insensato, ele responde àquele mandamento. Então é a mesma coisa de você for dar um conselho bíblico para alguém, e a boca dessa pessoa ela já falar contra aquele conselho. Hoje mesmo eu passei por isso, né? Não vou falar com quem aí para não expor ninguém. Mas eu fui falar algumas coisas para a pessoa e aí eu cerquei, vamos colocar, os meus argumentos de maneira bíblica, né? Todos referenciados em versículos da palavra de Deus que são coerentes entre si. E a pessoa colocou depois lá para mim, blá, 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 blá. Beleza, se esse blá 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 é o que você tem para falar, ok, continue assim. Então, de alguma maneira, o insensato ele não sabe aceitar a repreensão,
aceitar o mandamento. O insensato, na verdade, ele quer responder a qualquer tentativa de instrução a ele, e dessa maneira, nessa resposta, a boca dele vai levar ele ao que? A ruína, porque ao mesmo tempo que ele fala, ele rejeita aquilo que deveria ser ouvido e ele se sobrepõe em cima daquilo que deveria ser mandamento para ele. Muito bem. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. E aqui é em relação a você andar um caminho reto, um caminho justo e ficar tranquilo. Porém, quem anda em veredas tortuosas, coisas meio que complicadas demais, essa pessoa, algum momento ou outro, vai ser descoberto naquilo que faz. Então, enquanto a pessoa que anda com integridade, ela está exposta como se ela tivesse a luz do dia, a pessoa que segue em veredas tortuosas é como se ela estivesse andando de noite. E ela oculta-se à noite para que a sua obra não seja exposta durante o dia à luz da palavra de Deus, à luz da justiça de Deus. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. Ou seja, aquele cara que fica com aqueles trejeitos, sempre com jeito malandro, sempre com jeito meio espertinho de ser. Então esse cara aí, o fim dele é a ruína. E quando fala de leva à ruína, é sempre o sentimento de que aquilo que você construiu, na verdade, não foi bem fundamentado e você perdeu tudo. Tá? A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. E aqui, quando fala que a boca do justo é fonte de vida, é porque as palavras do justo, todas elas levam a veredas da vida, enquanto a boca daqueles que são ímpios, eles levam a ter violência, a ter morte, a ter coisas ruins, tá? Moralmente reprováveis. E ele fala aqui, ó, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Geralmente quando as pessoas estão com raivas ou com ódio um das outras, elas usam de desculpas, não vou nem colocar desculpas, mas de atitudes que viram argumento dentro da boca dela, justamente para que ela cause briga, cause intriga, cause essas coisas. Então ela se aproveita do erro para quê? Para promover a dissensão. Então, por exemplo, quando dois amigos erram ou um erra com o outro, o ódio entre essas pessoas ela pode provocar dissensão, enquanto o amor que eles poderiam estar sentindo entre eles poderiam cobrir essas falhas, né? Então, eu gosto muito desse versículo 12 aqui, porque justamente a gente pode se aproveitar do erro de todo mundo para destruir a pessoa. Mas as pessoas que elas amam realmente com o amor de Deus as outras, elas deixam passar alguns erros e ela encobre essa questão. Elas não ficam remoendo dessa questão. Esse versículo aqui, ele é muito importante para talvez alguém tomar algum tipo de decisão em relação a relacionamentos, né? Entender se um relacionamento, seja ele da espécie que ele for, se ele tem amor, ele vai ter os erros encobertos, aqueles pecados, vamos dizer assim, aqueles erros de um contra o outro, eles vão ser apaziguados. Enquanto um relacionamento que tem amor, o que ele vai provocar, na verdade? Dissensão, entendeu? Então, o relacionamento que tem ódio, ele é evidente porque quando existe erro, esse erro causa divisão. Mas quando existe amor, o amor fica evidente porque esse amor encobre esses tipos de erro. A sabedoria está nos lábios de quem tem discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. Então, a sabedoria está para ser vamos colocar assim, em termos de reforço positivo e negativo, né? Então a sabedoria é um reforço positivo para os lábios. Então ela está no lábio de quem está discernimento e a própria sabedoria no lábio de quem usa ela é um reforço positivo. Só que a vara ou o castigo é para as costas daqueles que não têm juízo. Ou seja, o reforço negativo é justamente para castigar aquelas pessoas que não
tem juízo, se contrapondo, né, às pessoas que são sábias. Mostrar as costas, beleza? E aí ele fala aqui, né? Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Então, a sabedoria, ela se manifesta também à medida que você se expressa. Então, o sábio, quanto mais ele se expressa, e claro, uma expressão correta, ele acumula aquele conhecimento, aquelas palavras para ele mesmo. É como se ele estivesse construindo algo. Então, quanto mais ele se expressa, mais ele constrói algo dentro dele e dentro de outras pessoas. Só que a boca de quem é insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres, tá? Então, lembra que a gente falou lá sobre ser rico e sobre depender de Deus? Então, primeiro, essa riqueza, ela não pode vir de uma maneira desonesta, ela tem que vir com o trabalho e ela tem que vir com a provisão de Deus, porque Deus também vai sustentar a pessoa na necessidade dela e isso também é riqueza. Então, toda essa provisão de Deus e a provisão do próprio ser em relação ao seu sustento, saber que ele tem que ser diligente em relação ao seu trabalho, isso daí é uma cidade fortificada, porque ela é como se ela não fosse abalada. Só que, ao contrário disso, que foi o que a gente falou ali naqueles 4 primeiros versículos, a pobreza é a ruína dos pobres, porque essa pobreza pode vir em relação a riquezas conseguidas desonestamente, aquele que não tem a provisão do Senhor e aquele também que é preguiçoso e não honra o seu trabalho. O salário do justo traz a vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Justamente isso. Então não importa a quantidade de dinheiro que você ganha, tá? Se você for um justo, o dinheiro que você ganha vai te trazer vida e não só você. Vai trazer vida também às pessoas que estão ao redor de você. Só que a renda daquele que é ímpio, daquele que não é justo, ele vai trazer o quê? Castigo, tristeza e dor, tá? Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão descaminha os outros. E aqui é exatamente isso aí que a gente tem falado, tá? Quem acolhe a disciplina, ou seja, o sábio que fica quieto, ele mostra o caminho da vida. Então a pessoa que ela consegue absorver a disciplina, automaticamente ela consegue expor para outras pessoas o caminho da vida, e ela consegue enxergar também e seguir dentro desse caminho. Só que quem ignora a disciplina, principalmente a disciplina do Senhor e a disciplina da vida, ela vai acabar descaminhando as outras pessoas. Ou seja, à medida que as pessoas constroem conceitos certos, disciplinados em relação à palavra de Deus, isso é uma manifestação da glória de Deus e da luz de Deus dentro do seu caminho. Só que quem ignora essa repreensão é como se tivesse cego, e não bastando como se tivesse cego, ainda quer levar outras pessoas para o caminho da sua cegueira também. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Então, quando a gente tá com raiva de alguma coisa, a melhor forma da gente se livrar disso é o quê? É expor a nossa raiva. Justamente, eu acho que isso é algo que se contrapõe, porque a gente às vezes sente amor e sente ódio pelas pessoas. Só que esse ódio, quando ele fica em oculto, ele gera dentro da gente o que? Justamente um lábio mentiroso. Então, as nossas palavras vão começar a desferir coisas ruins em relação ao outro. Enquanto quem ama, ela não vai esconder a insatisfação dela, ela vai falar. Então, ela vai expor aquele ódio momentâneo e, através daquela exposição, ela vai conseguir ali a sua cura ou o objetivo final que ela precisa. E quem espalha calúnia é mentiroso, porque justamente são essas pessoas que escondem o ódio. A pessoa esconde tanto ódio, fermenta dentro do coração dela, que quando está fermentado o suficiente não cabe nela, ela tem que espalhar para outras pessoas, e aí vira um ciclo negativo, um ciclo vicioso. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, nessa passagem, eu vejo muito a questão da objetividade das suas palavras. Quanto menos palavras objetivas você usa
e essas palavras acabam, na verdade, floreando algum tipo de coisa, ali existe mais pecado. Então, quanto mais você fala coisas que floreiam e não são direto ao objetivo, mais você peca. Por exemplo, desde o começo desse vídeo eu tenho falado, mas não tenho pecado, por quê? Pelo menos no começo desde o começo desse vídeo. Justamente porque as minhas palavras elas têm uma objetividade. Eu não estou afim de florear algo que aconteceu. Eu estou afim de ser objetivo e passar a ideia daquilo que aconteceu. Então eu não estou alisando ninguém, não estou falando nada. Eu poderia estar falando de um jeito meio esquisito para criar como se fosse uma cama, um conforto, mas não é esse o meu objetivo aqui. Então, a gente precisa entender que essas muitas palavras, elas são palavras aqui de ilusão, palavras sem objetivos, palavras sem algo concreto para dizer, só para enrolar. Então, quanto mais palavras que você tem para enrolar qualquer coisa, mas o pecado está presente dentro dessas palavras, tá? E quem controla a sua língua nesse sentido é sensato. Aquela história de não ter nada para falar, fica quieto. Verdade. Muitas vezes a gente peca nisso daqui, perde o controle, mas o importante é retornar para esse controle e continuar controlando a própria língua e ser uma pessoa sensata. Isso aqui também se estende até para brincadeiras fora de hora. Então você tem que ter o controle daquilo que você é. Porque quando você tem muitas coisas em excessos para florear qualquer tipo de coisa, a gente pode ver o quê? O pecado está presente. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Então, aqui ele falando que as coisas que o justo fala, ela é uma prata que tem valor. Por quê? Porque ela foi escolhida. Então, um material nobre, um material puro, talvez não seja uma língua de ouro, vamos dizer assim, algo que fala assim, porque a gente entende que essa pureza vem do Pai, né? E muitas vezes nós não somos puros. Então, à medida que nós falamos, também precisamos nos purificar, tá? E a gente sabe que daquilo que está cheio no nosso coração é o que a gente fala. Então, se a gente está cheio de Deus, a gente está cheio da justiça de Deus, a gente fala essas coisas como se fosse um material precioso. Enquanto o coração do ímpio, ele manifesta aquilo que não tem valor, entendeu? Através de sua boca. As palavras dos justos dão sustentos a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Então, as palavras dos justos, elas não só sustentam eles, como sustentam aqueles que estão perto dele. Enquanto o justo traz essa questão de sustento, essa questão de provisão, olha o que ele fala sobre a questão do ímpio. Ó, mas os insensatos morrem por falta de juízo, porque na verdade não entendem aqueles conselhos que são dados e também não vivem aquilo que falam que aparentemente deveria ser bom. E aí, esse daqui é um versículo que é sempre muito falado, que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Muitas vezes a gente tem que pagar um preço alto demais por tentar ser rico, né? Então a gente vê alguns trabalhos meio que, sabe, sugam a vida da pessoa, e ali gera muita tristeza, entendeu? Então aquilo traz dor, por quê? Porque na verdade Deus não tem te abençoado. Não tô falando que o trabalho não é abençoado, mas talvez você não esteja sendo abençoado dentro daquilo que Deus te colocou para fazer, justamente porque você não tem sido abençoado por Deus. E isso a gente, como viu nos 3, 4 primeiros versículos, pode ter a ver com o quê? Com você não estar trabalhando direito, pode ter a ver com você querer conseguir sua riqueza com a provisão que é ilegal, que é algo ilícito, que é algo desonesto. Então também pode ser isso. E pode ser também aí que você não tem sido justo para com Deus. Quando eu digo justo, é as pessoas que são justificadas, aquelas que erram, se arrependem e consertam o seu caminho diante do Senhor. Então a gente vê que a bênção do Senhor ela traz riqueza. Mas às vezes a bênção do Senhor, então Deus ele faz a gente passar por alguns caminhos que nos dói, mas no final desse caminho, Deus ele vem com uma bênção toda especial. Eu falo por mim mesmo. Mais ou menos 1 ano e meio, um ano menos, 1 ano e meio, 2 anos e meio, menos 7 meses.
uns de 3 anos atrás, até mais ou menos um ano atrás, eu passei por um período muito difícil da minha vida. E aí Deus ele veio com a provisão, veio me preparando para um caminho, e aí foi onde ele me abençoou. E aí aquilo não incluiu dor a mim, não incluiu coisas ruins que na verdade seriam princípios da palavra, como família, como estar com a sua integridade em dia perante o Senhor, pelo menos naquilo que você se propõe a fazer, tenta fazer diligentemente, buscando não errar diante de Deus. Então Deus ele me abençoou e hoje me trouxe uma estabilidade, uma paz que não me inclui o dor. Isso que é importante. Então vamos lá. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Então, enquanto a gente vê que a alegria e o prazer do tolo, na verdade, é fazer o mal, o homem cheio de entendimento, cheio de sabedoria, o prazer dele, na verdade, está na sabedoria, entendeu? E no conhecimento que ele tem. Então, é uma pessoa que entende o valor que a sabedoria tem, tá? E aí a gente vê também, ó, o que o ímpio teme lhe acontecerá. Então, se você é ímpio e teme alguma coisa, meu irmão, pode ter certeza que está vindo sobre você. O que os justos desejam lhe será concedido. Ou seja, aquilo que a gente pede e está promovendo a justiça, uma justiça que vem de Deus, é uma riqueza, algo bom, algo que nos ajuda a edificar outras pessoas, edifica a nossa vida, Deus ele vai conceder aquilo. Enquanto o que a gente pede nos é concedido, perceba que aquilo que o ímpio ele pede para não acontecer, aquilo que ele afasta, na verdade, que vai acontecer a ele. E é aquilo que a gente deseja. Percebe como isso daqui é totalmente dicotômico, totalmente diferente? O ímpio ele não quer algo que vai acontecer, e o justo ele quer algo que vai ser concedido a ele. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Então, quando passa a tempestade, o ímpio não existe. Por quê? Porque o ímpio não estava com fundamento sólido dentro da rocha. Tá? Aquelas palavras de Jesus: quem pratica as minhas palavras é como aquele que fez sua casa na rocha, enquanto quem não pratica é aquele que fez sua casa na areia. Então, a tempestade vindo em quem fundamentou sua casa na areia, ela vai fazer com que essa pessoa não seja mais existente, né? Não, aquilo que ela construiu não vai ser mais existente. Enquanto que é justo, aquilo que ele construiu vai ser permanente, vai ser firme. E aí aqui fala sobre coisas que a gente deve evitar, né? Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Ou seja, você manda o preguiçoso fazer algum trabalho, cara, você não quer nem olhar, porque se você dá na churrasqueira e começa a subir fumaça na sua casa, você chora, você não quer olhar, e o que você quer fazer é lavar o olho, para aquela agonia sair de perto de você. Da mesma maneira, o vinagre, parece que ele corrói os dentes, entendeu? Então, o preguiçoso, ele corrói a pessoa que o envia de uma maneira tal que ele é comparado ao vinagre para o dente e à fumaça para o olho. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Então, muitas vezes o ímpio não deveria morrer, mas por conta da sua impiedade, ele mesmo abrevia a sua vida. Enquanto aqueles que temem ao Senhor, o próprio Senhor prolonga a vida dessa pessoa. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Então, tudo aquilo que o justo fizer, que ele almejar, vai resultar em ter alegria. Enquanto aquilo que o ímpio espera, nunca vai acontecer, tá? O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. Ou seja, quando você vai para perto de Deus, tá? Está andando no caminho de Deus, e você está passando por muitas dificuldades, o caminho do Senhor é um refúgio para aqueles que estão passando dificuldade. Mas quando você pratica o mal e você tentar ir para o caminho do Senhor, é como se fosse uma ruína, o seu mal vai ser exposto. Eu lembro até de uma reportagem uma vez que eu vi que tinha pessoas que estavam recebendo dinheiro de corrupção ali e começaram a orar
por conta daquele dinheiro de corrupção e essas pessoas foram pegas. Então os caras fizeram uma oração pelo dinheiro da corrupção e essa oração que eles fizeram pro dinheiro da corrupção funcionou, mas ao contrário, porque Deus ele desmascarou essas pessoas. Os justos jamais serão desarraigados, ou seja, terão suas raízes arrancadas. Mas os ímpios pouco duram na terra, ou seja, eles não têm residência, não têm lugar fixo, não têm algo que permaneça firme com eles. Eles estão em. Eles nunca estão enraizados, as raízes deles nunca estão firmes. Então, ele nunca vai ter uma estrutura tão forte, o ímpio, do que aquele que é justo e tem raízes fixas, tá? A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Então a boca do justo produz sabedoria, ou seja, ele sempre está produzindo algo bom. Então o justo ele fala coisas sábias, mas a língua perversa ela não fala coisas sábias. E aquilo que não produz sabedoria, não produz coisas sábias, na verdade o que, que ela tem que acontecer com ela? Ser arrancada, extirpada, deixar de existir, tá? Os lábios dos justos sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Enquanto os justos, eles sabem aquilo que de fato é justo, de fato é reto, de fato é íntegro, de fato é honesto, ele vai ter isso, vai ser claro para ele os contornos. Mas quando a pessoa ela é ímpia, a boca dela só conhece perversidade porque na verdade ela só fala de coisas perversas, tá? Obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva e compartilhe. Cara, provérbios longão. Os outros também vão ser longos, mas de verdade não dá para fazer um livro de provérbios sem passar por esses detalhes. Eu acho que se a gente está se propondo a fazer, na medida do que a gente pode, a gente faz um vídeo curto, mas nem sempre será possível fazer esse vídeo curto, porque existem muitos conceitos que a gente precisa ver ali para não errar, não trazer uma interpretação equivocada e conseguir percorrer aí na verdade todo o versículo, tá? Acabando a série de João, eu vou ficar só com o Provérbios, vamos até o final e depois eu vou fazer alguma outra série aí, não sei se 1 Coríntios ou se Apocalipse. Eu tô pendendo para fazer Apocalipse, tá? Mas eu acho que vai dar bem mais trabalho, porque aí não vai ser só essa exposição que a gente vai ter que fazer, vai ter que ter algumas análises até bem melhor fundamentadas do que as que eu faço aqui, justamente para evitar interpretações ambíguas que possam ser destrutivas, tá bom? Mas muito obrigado por ter ficado até aqui, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí, não deixe de dá o seu like, não seja mendigo de like, eu não gosto de mendigo de like. Se você é mendigo de like, sai fora, vaza. Não te queremos aqui. Quem é bênção, abençoa as outras pessoas, então abençoe esse canal aí com o seu like, com o seu compartilhamento. Até logo.